Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vozes da Rica. Eu tenho o prazer de conduzir essa conversa. Todos os episódios nós trazemos autores da Editora Rica, pessoas que não só escreveram uma mensagem, não só quiseram, de fato, fazer alguma coisa que as pessoas pudessem ler, só um conteúdo, mas de fato são pessoas que vivem aquilo que pregam. Essa é a principal meta do nosso podcast, é entrevistar essas pessoas, saber do processo criativo delas, como Deus as inspirou para traduzir a mensagem que foi colocada no coração delas para essas páginas. Então vem comigo conhecer um pouco hoje a história do livro A Família que se Busca, escrito pelo pastor Robson Ferri, que está aqui comigo hoje. Robinho, seja muito bem-vindo e é um prazer receber você. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, uma honra de verdade e vai ser muito bacana compartilhar com vocês tudo que Deus plantou no nosso coração, né? O livro foi escrito por mim, né? É a minha autoria, mas certamente, como fala de família, é um livro que foi composto por todos os que compõem a minha família, né? Tanto a Vanessa teve uma participação muito especial, né? A Mel teve uma participação, a Marina também. Então foi um livro construído nesse ambiente familiar. Muito legal. Eu acho que esse é o maior diferencial do seu livro, né? Eu pude ler o livro do Robinho quando foi lançado. Eu já comprei no primeiro dia e já comecei a ler. E, de fato, essa é uma das características que eu observei, que vocês construíram juntos o livro, né? E eu até queria já começar a perguntar sobre a origem do livro, né? Como que Deus te inspirou a escrever esse livro e por que você viu essa necessidade de falar sobre família? Bom, inicialmente foi um tratamento conosco, né? Existe aquela máxima, né, que se fala, né? Aquilo que você mais é atacado, você acaba se buscando em Deus, você consegue reverter isso para que gere autoridade sobre a sua vida e auxílio em relação a outras pessoas naquela área, né? E comigo não foi diferente. Aquele versículo que fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito, até mesmo um momento de dor pode viabilizar resgate, não só para a pessoa que se submete à vontade de Deus, mas também através da pessoa que se submete à vontade de Deus para as outras que estão ao seu entorno, né? Então, nós temos uma história lá atrás de bastante sofrimento. O início do nosso relacionamento foi um início bastante conturbado, porque nós não éramos convertidos à época, né? E nós tivemos desencontros, como todos têm, né? Todos têm. Criação distinta da minha parte, da parte da Vanessa. E quando você coloca, né, duas pessoas com tratamentos distintos familiares, com culturas distintas, né, com costumes diferentes, né, com ideais diferentes, quando você coloca, há um choque. Há um choque. E assim, a graça de Deus, né, em favor da nossa casa, que tem uma cultura de corte, é extremamente especial, porque esse é um momento em que você consegue dilapidar muitas dessas diferenças, para saber se existe a compatibilidade, se não existe a compatibilidade, para manter as duas pessoas íntegras. Diferente de tudo isso, nós nos relacionamos e nós estávamos caminhando e tínhamos inúmeras dificuldades, até que um amigo veio e falou de Jesus para a gente. Isso foi muito especial, nós gostamos demais, gostamos muito, só que toda a luz que foi lançada naquela situação adversa que a gente vivia, a gente não teve maturidade para resolver. Então isso gerou muita dor, né? Muita dor no ambiente familiar. Até que um dia nós não conseguimos sustentar isso, né? Ao invés de termos maturidade para resolver, nós nos separamos. Nós ficamos ali 2 anos, mais ou menos, separados. Só que o meu amigo plantou ali uma semente, né, de Deus, e o Espírito foi cultivando e cada um na sua busca permaneceu. Até que um dia, eu estava num retiro, um retiro de Espírito Santo, dons do Espírito Santo, e no primeiro dia, no primeiro culto, Deus falou assim, é um tempo de resgatar a sua família. Nossa, e assim, num primeiro momento eu até relutei, né? Porque você volta para uma situação onde tem conflito, onde tem dor, onde aquilo vai gerar dor, racionalmente, esse é um ambiente que você teoricamente vai retornar. Mas eu já
tinha uma caminhada ali com Deus e já sabia o que era obediência e me coloquei no propósito para isso. E aí, encurtando essa história para a gente chegar no livro, nós nos reconciliamos já com um pouco mais de amadurecimento de ambas as partes e também sob o cuidado de pessoas que nos amavam. Então, nós reconstruímos o nosso casamento. Foi uma regeneração, foi um gerar novamente. E esse gerar novamente é que é o processo do livro. Depois de tudo isso que aconteceu, esse tratar de Deus, esse lapidar de Deus, para que a família fosse reconstruída e agora nos moldes desejados por Deus, é que fez com que nascesse o livro. Né? Que interessante. Até uma vez eu ouvi uma frase de um pregador que ele disse, né, que quando você é exposto à luz, quando você é exposto a Cristo, né, tudo que está em desordem é evidenciado. Sim. Então, eu acredito que vocês passaram por esse processo, né? O amigo de vocês apresentou a Cristo e aí vocês viram o que havia em desordem, né? Uhum. E esse livro, de fato, funciona dessa forma também, né? Eu imagino que, assim, fala sobre famílias, mas de nenhuma forma apontando o dedo. Tipo assim, olha, se o seu casamento tá desse jeito aqui, tá tudo errado, não sei o quê. Mas, de fato, para ajustar, né? Sim, sim, sim. Um dos pontos que eu acho mais interessante do livro é que você fala sobre o fluxo de autoridade. Sim. E é muito interessante. E aí eu até queria que você falasse um pouco, porque você lida muito com famílias, né? Então, com base nessa experiência que você tem, o que você entende que as famílias precisam entender hoje e que o seu livro carrega? Ótimo. E a gente está num ano muito propício para isso, né? Porque eu acredito demais que a Bíblia nos aponta um direcionamento, mas você precisa caminhar para essa direção, entende? Uhum. De nada adianta você saber de algo sem viver algo. Nós estamos num ano de expressar a Cristo, que para mim é fantástico, né? Fantástico, porque eu amo a prática da palavra. Uhum. Então, quando nós nos reconciliamos e tivemos essa nova caminhada com o Senhor, eu entendi muito bem que existia um exato fluxo de autoridade. Qual o fluxo de autoridade? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Só que a gente precisa entender que em tudo Cristo foi obediente a Deus. Agora, se o homem não for em tudo obediente a Cristo, ele rompe esse fluxo de autoridade. E a autoridade que deveria estar sobre o homem para ser o cabeça da mulher, essa autoridade é rompida. Então, ele conduz a família, né, a mulher representada, mas ele conduz a família de maneira desordenada e sem autoridade alguma. Sim. Então, a obediência é a chave de tudo, né? Se submeter à obediência irrestrita, sem qualquer restrição em relação aos ensinamentos de Deus, é aquilo que vai fazer com que você prospere na família, com que você prospere como marido, que você prospere como pai, que você prospere como filho, e isso vai fazer com que haja um ambiente celestial em casa, sabe? Sim. Propício para que Deus se manifeste mesmo nas adversidades. Porque eu não estou falando que a partir do momento em que você se submete a tudo isso, você não passa por tribulações, por adversidades, vai. O pneu do seu carro vai furar também, poxa, né? De repente, você tem um cálculo ruim ali, talvez o mês não feche em relação às questões financeiras, talvez tenha algum desentendimento por qualquer razão, mas mesmo nessas circunstâncias, a obediência te protege. Como a minha esposa sempre diz, ela fala que quando nós nos encontramos em Cristo, inexiste adversidade, inexiste minha vontade, inexiste vontade dela, existe a vontade de Deus a ser manifestada na família. Só que isso carece de corações obedientes, de corações que queiram de verdade manifestar aquilo que Deus planejou para o casamento. E esse é o momento mais desafiador, porque é o momento em que você vai ser posto em xeque em relação a eu sou um cristão em verdade, ou eu digo, e sem qualquer bronca ou sem qualquer ofensa, entende? Uhum. É o terça-feira à tarde, sabe? É quarta-feira de manhã. A prática mesmo. Né? É o dia a dia. É o dia que você topa com o dedinho no pé da cama, sabe? E você se acalma, sabe? É o dia que dá um desencontro com a esposa, ou o marido, ou com os filhos. A resolução de tudo isso
está na manifestação de tudo aquilo que você adquiriu em Deus. Você pode saber muito intelectualmente, mas se você não conseguir transformar tudo que você conhece e tudo que você já buscou e recebeu em Deus em vida cristã prática, saudável, não tem nenhum significado, entende? Sim. Por isso que o livro se chama A Família que se Busca. De falar de Cristo a viver Cristo. É você viver Cristo na família. Sim. Isso funciona demais, Muito viu? legal. Indico para todos vocês. A gente tem 2 provas atrás das câmeras que de fato comprovam isso, né? Então, muito interessante isso. E também é uma das características mais fortes, eu acho, do livro. Como ele enfatiza a prática da palavra dentro de casa. Isso é muito interessante, né? Porque até o conhecimento a gente adquire, né? Mas a sabedoria, que é a aplicação do conhecimento, é o que a gente tem que buscar, né? É isso mesmo. E é interessante porque você mencionou até o título do livro, e eu queria saber como você chegou na conclusão desse título. Você estava lá no projeto de escrita do livro, você pode até comentar um pouco desse processo, mas como chegou nessa versão final? Na verdade, esse título Deus me deu, sabe? Antes mesmo do livro. Porque eu sou professor e, eventualmente, eu acabo escrevendo algum artigo. E, como regra, você tem uma noção do que você vai escrever. Então, você fala, eu acredito que o título seja esse, e aí você começa a escrever. Muitas vezes, no caminhar da escrita, você acaba trocando o título da mensagem, né? Ou do artigo que você vai escrever. Mas esse título foi dado por Deus desde o início, antes mesmo do livro ter se concluído. Por quê? Porque essa era a retórica que Deus me direcionava no tempo do resgate da família. Uma família que se busca, uma família que estende a mão, não uma família que pisa na garganta quando o outro erra. E eu sei que esse é o maior desafio, porque quando alguém erra com você, você fica chateado, você fica realmente triste, você fica bravo. Isso é próprio de todos nós. E Deus nos constituiu dessa maneira. É importante a gente entender isso, né? Isso não legitima você, após a sua braveza, agredir alguém e pecar. Né? A palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Então, assim, Deus não nega a ira como um sentimento. Agora, como você lida com a ira é outra coisa. Se você for conduzido pela carne, óbvio, você vai brigar, vai falar um monte de coisa, e muitas vezes você vai ter até justificativa para isso, porque quem mais conhece o cônjuge, aquele que está do seu lado, é você, e você sabe das debilidades. Mas se você for conduzido pelo Espírito, você vai conseguir manifestar o projeto de Deus para a família. E é a conversa que nós estávamos tendo anterior a essa, né? É você realmente se submeter com o coração completamente disposto para que Deus atue através de você na sua família. Então, se há algum erro, você não aponta o dedo e não pisa na garganta. Você resgata. Porque esse é o ministério maior, a reconciliação, né? Cristo veio exatamente para fazer isso conosco e é o que nós temos que replicar, né? Paulo dizia, né? Sede meus imitadores, porque de tudo eu sou de Cristo, né? Efésios 5:1 diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. E ele deseja essa reconciliação, né, do homem com ele. Fazendo um paralelo para o casamento, você precisa aplicar isso. Por isso a família que se busca. Quando alguém erra, você resgata. Você não separa, você não exclui, você não agride, você não ofende, você não pesa mais ainda. Por mais que uma conversa possa ser pesada em relação à conduta, mas você resgata. Sim, muito interessante. E eu até me lembro uma vez você me contando sobre a capa. E a capa representa isso, né? Sim, porque sim. aqui, o pessoal tá vendo, né? Aqui no meio tem o barco, né? Sim. E você explica mais de novo pro pessoal, porque eu acho muito interessante como a capa foi construída, né? Então, o barquinho do meio, né? A ideia, né? Primeiro essa ideia de 7 rios, né? Mostrando um número de perfeição de Deus, né? São 7 rios, e esses 7 rios possuem águas claras. Eles possuem águas claras, né? Existem até peixes em volta ali, mostrando que é uma água limpa, uma água pura, que jorra do trono da graça, jorra de Deus, né? Então, mostrando um ambiente de pureza. E o barco que está no meio ali está sendo conduzido por mim, né? Naquela conversa de um fluxo de autoridade, né? Sim. Deus é cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, o leme, figurativamente, os lemes, né? Estão nas minhas mãos
E a Vanessa está no barco ali sendo conduzida por um marido direcionado por Deus. Dentro do barco existe uma boia e uma âncora, que representa quando alguém se afoga, você joga a boia. Quando alguém da família comete um erro, você não continua dando um caldo nela, né? Você joga a boia para resgatá-la, nessa ideia de a família que se busca, né? Sim. E também tem a âncora para os momentos de ultra-diversidade, né? Vem um vento forte, a água está mexida, então o que você faz? Você coloca a âncora, busca em Deus um porto seguro, guiado pelo Espírito Santo, você aguarda essa tempestade passar para aí você prosseguir no seu caminho ali, figurativamente, o caminho da família, né? E aí você conduz a família. E os 2 barquinhos que estão chegando, um é um barquinho da Marina, a nossa princesa de 8 anos, maravilhosa Marina, fantástica ela, e o outro barco é da Mel, a nossa querida e maravilhosa Melzinha, né? Parceira demais, muito doce, dizendo que elas podem sempre voltar para um ambiente seguro onde se encontra o barco aí no meio. Muito legal, muito interessante. E antes de eu passar para uma parte mais prática de escrita do livro, né, eu queria te perguntar. Eu lembro que quando eu fui comprar o livro, eu te perguntei alguma coisa assim, porque eu sou solteiro, né? Eu não tenho filho, não tenho esposa, ainda, né? Ainda. E aí eu te perguntei, eu falei, Robinho, eu vou comprar esse livro aqui, o que você acha? Daí você falou para mim, você falou assim para mim, Rafa, você que é solteiro, é melhor ainda você já comprar o livro. Aí eu queria que você falasse, né, para as pessoas da importância de que mesmo quem não é casado, mesmo quem ainda não constitui ainda a sua família, por que a pessoa deve entender os princípios que estão dentro desse livro. Legal, legal. Eu lembro disso, que nós fizemos um podcast, você falou qual conselho que você daria para, fazendo outro gancho, né? Qual o conselho que você daria para os jovens, né? Porque era um podcast para jovens, né? E eu falei, participem do culto de casais. Como? É verdade. Participem do culto de casais, porque esse livro, né, e o culto de casais vão propiciar para os jovens ensinamentos sobre o casamento. E como a minha esposa, ela sempre diz, é difícil você ter ensinamentos sobre casamento hoje em dia, né? Nós não tivemos isso. Eu não tive, por mais... Meu pai tinha um casamento muito bacana, então, assim, eu aprendi muito de vida, sabe? Mas sentar e falar sobre casamento, isso não aconteceu comigo, sabe? E a Vanessa vem de uma situação de um lar desestruturado, então menos ainda falaram com ela sobre isso. Então a família não fala muito sobre casamento. Deveria fazer, né? Num padrão de Cristo é o correto. E é o que a gente ensina para as nossas filhas hoje. Mas hoje, de maneira geral, infelizmente, você não vê isso. Então, a aquisição do livro, a leitura do livro e o conhecimento dos princípios que estão aí no livro são importantíssimos para os solteiros. Porque prepara essas pessoas para um ambiente celestial de casamento. Se você não tem conhecimento nenhum de casamento e entra no casamento, você vai ter que lidar na prática. E muitas vezes existem tensões, existem momentos tão assim, em que você fica sem saber o que fazer, você nunca passou por aquilo, que você dá cabeçada, entendeu? Isso é natural. Pega alguém que nunca nadou e joga na piscina. Agora você vai fazer o teste na prática. É difícil. Nunca teve equilíbrio de bicicleta. Não, eu vou colocar você na bicicleta e aí você vai e anda de bicicleta. É difícil. Assim como no casamento. Por isso que eu digo que os jovens teriam que frequentar os cultos de casais, né? Porque eles aprenderiam princípios sobre o casamento. E aí, num ambiente preparado como é a corte, eles teriam uma preparação muito maior para o casamento, né? Sim. E o livro mostra exatamente isso. É para os casados? Absolutamente. Fala sobre família de maneira geral, não só homem e mulher, mas também trato com os filhos e trato dos filhos em relação aos pais, mas também para os solteiros, aqueles que ainda não têm a sua varoa, né? Legal, muito interessante isso. E até exatamente o que você falou, porque melhor do que você fazer as coisas da forma como você acha que é e acabar dando cabeçada, pisando na bola, melhor você aprender com quem já passou por isso e hoje sabe como fazer melhor, né? Então, isso é bem legal. Eu posso contar. Ali tem um buraco, cuidado, hein? A Vanessa sempre fala isso, né? Ela diz assim,
Poxa, quando a gente está aconselhando alguém, fala assim, vocês não precisam cair nos mesmos buracos que a gente caiu, entende? Vocês não precisam errar nos mesmos erros da gente. Vem, aprende com a gente vai te contar. Sim. Vai por ali, vai pela esquerda, faz isso, né? Sim, isso é muito precioso. E agora, eu queria perguntar, isso veio na minha mente agora. Se você fosse... O que você gostaria, por exemplo, que as suas futuras gerações entendessem sobre o que você deixou de legado? E esse livro faz parte disso, né? Uhum. O que você gostaria de entender? E eu não estou falando só do livro agora, eu estou falando de uma maneira geral. Qual o legado que você gostaria de deixar sobre tudo isso que a gente tem conversado? Isso é uma coisa que até me pega, sabe? Porque tudo que a gente, como pai, deseja para um filho é que o filho ele tenha sucesso, sabe? Sucesso em todas as áreas. A gente quer preparar o filho colocando ele numa faculdade boa, numa universidade boa, né, dando bom ensino, capacitando para que ele tenha uma profissão especial, para que ele não passe fome, né? E a gente se preocupa com muitos fatores. A gente se preocupa muito com o perpetuar da graça de Deus sobre a nossa família, sabe? E a gente ora muito pelos nossos meninos, como a Vanessa diz, né, Van? Porque nós oramos pelo marido da Mel desde quando a Mel estava na barriga da Vanessa, sabe? Da Marina da mesma maneira. E tudo que a gente mais deseja é que esse ambiente que a gente vive hoje, que é um ambiente da graça de Deus, sabe? De amor, que é um amor diferenciado, que é um ambiente diferenciado na nossa casa, alcance a vida das meninas. Porque, como eu disse no início, a gente quer preparar a filha bem, né? Falando inglês, de repente espanhol, de repente até um terceiro idioma, para ser poliglota, para ter um trabalho como CEO ou como uma empreendedora, tendo seu negócio. E isso é lícito, não tem nenhum problema. Mas a essência do que eu quero transferir através da nossa vida em essência, que foi um pouco posta no livro, é esse ambiente de harmonia, sabe? Um ambiente da graça, do favor de Deus, um ambiente que atinge outras pessoas, um ambiente que faz com que você tenha prazer de voltar para casa e não fique trabalhando até 10 horas da noite, sabe? Voltar para beijar as meninas, para dançar com a Vanessa na cozinha, para sair com a Mel, tomar um café, para sair com a Marina, para a gente ficar todo mundo junto no sofá, sem fazer nada, para a gente sentar na nossa cama e todo mundo ler um capítulo da Bíblia e todo mundo perguntar, sabe? Um ambiente em que você consegue desfrutar da prosperidade em família, sabe? Sim, muito interessante. É isso. Muito legal. E agora, a gente falar de umas partes mais técnicas, eu queria saber se tem um capítulo específico do livro, um tópico que você abordou que você fala assim, nossa, esse aqui eu estava inspirado. Esse aqui era o que tinha me pegado mesmo por dentro. Tem alguma parte dessa forma? Olha, esse livro ele foi construído num momento da minha reconstrução. Então, assim, o livro como um todo, ele fala muito sobre essa reconstrução, sabe? Mas o capítulo que fala sobre perdão, para mim, é muito forte, sabe? Eu acredito, como eu sempre falo, né? Eu acredito num dia em que a gente não vai precisar pedir perdão, que a gente não vai ferir o outro. Mas enquanto esse dia não chega, a gente precisa trabalhar com o perdão. E o perdão, para mim, é a materialização da palavra de Deus. É a expressão do próprio Cristo. Eu me emociono e fico muito feliz quando eu vejo alguém pedindo perdão e a outra pessoa concedendo o perdão e essas pessoas voltem a ficar bem, entende? Sejam amigos, sejam filho com pai, seja mulher com marido, marido com, sei lá, uma das filhas, um dos filhos. Isso é a manifestação de Deus. Então, o capítulo de perdão, para mim, foi muito especial, porque nós passamos por isso, né? Com a ruptura do nosso relacionamento lá atrás, de 2008 a 2010, mais ou menos. Nós nos conhecemos em 2004, de 2008 a 2010 nós ficamos separados. Esse retorno exigiu da gente, não exigiu num mau sentido, mas exigiu um posicionamento da gente em que o perdão teria que ser uma verdade. Porque se a gente só dissesse que tinha perdoado,
Na semana seguinte, você tinha que tratar com uma outra adversidade, e aí não seria só essa adversidade, seria a da semana passada. O problema é que as adversidades vêm, elas acontecem. Se você não consegue fechar a porta de verdade com o perdão de uma das debilidades, de uma das falhas, na semana seguinte você vai ter 2, na outra você vai ter 3. Vamos pular uma semana, no mês seguinte você vai ter 4. Imagina se viver uma vida, nós já estamos há 22 anos juntos. Então, ou você realmente vive o perdão do Senhor dado àqueles que estão na família, até para que se cumpra o título do livro, que não é muito mais do que um título, é algo que Deus me deu. Até falaram para que eu trocasse o título, porque não era muito vendável, talvez, não era muito comercial, mas esse foi um título que Deus me deu. A família que se busca. E você busca a família de inúmeras maneiras. Exercendo a paciência do Espírito sobre a sua vida, né? Exercendo o perdão. O fruto do Espírito Santo de Deus, de Gálatas 5:22, precisa estar presente na sua vida de família. Então, o perdão foi um capítulo bem especial. Muito interessante, até porque se você vê uma análise de como a sociedade está hoje, né? Há uns anos atrás saiu aquela matéria de quantas crianças hoje estão saindo sem o nome do pai na identidade. Sim. E aí você pensa como essas pessoas vão passar os dias dela, né? Como elas vão construir a família, que é um modelo padrão de Deus para a sociedade. Então o perdão ele é necessário, né? Que as pessoas entendam como funciona de verdade, na prática. Que é muito mais você abrir mão do que você acha, né? Do que das suas preferências e dar lugar para aquilo que Deus quer, né? Então, sim, isso é bem interessante. E o livro em si, quando eu lia, eu lembro que era um tipo de livro assim que eu deixava... Todos os dias eu lia pelo menos um capítulo. Eu li esse livro muito rápido. Eu lembro que na primeira semana eu já tinha uma boa experiência do que estava aqui. E você teve algum feedback de alguém que pôde estar conversando com você e falando do livro? Porque eu imagino que as pessoas que te acompanham devem ter tido uma boa recepção do livro, né? Bom, então, eu tive alguns feedbacks bastante positivos, né, de pessoas que leram e disseram que foram tocadas, mas teve um específico, que é um amigo, ele é um pastor muito, muito querido, nós amamos muito a vida dele, e ele acabou rompendo o relacionamento dele, sabe? E a gente sempre fala sobre o que Deus fez na nossa vida e a gente compartilha com ele, né? E a gente sempre fala com ele. E eu dei um livro para ele de presente, né? E aí outro dia a gente foi tomar um café na casa dele e eu falei, e aí, gostou do livro, né? Daí ele falou assim, não li. Aí você fala, nossa, um feedback de alguém que não leu o livro é o melhor, né? Ele falou assim, não, eu não li porque é muito forte o que está aí e eu sei que eu estou errado. Então eu parei a leitura porque eu não consigo ainda viver conforme o que está escrito aqui. Então eu parei a leitura. Eu vou ler, mas eu preciso de um tempo. Então eu já tive um bom feedback de gente que não leu o livro e também tive bons feedbacks de pessoas que leram o livro. Que legal, muito interessante. Porque apesar de ser um livro belo, bonito, entendeu? Mas também é um assunto que confronta de certa forma. A verdade, né? A verdade ela precisa ser dita e a verdade precisa ser dita e precisa ser dita com amor. E quando você diz a verdade com amor, sabe aquela situação do carro que está parado torto no estacionamento, só o carro? Sei. Só ele nem parece que está errado, né? Mas vem um carro e para retinho, a exposição do que está errado se torna muito grande, porque um carro veio e parou na vaga de maneira correta. Então, aquilo que está alinhado demonstra o que está torto. Sim. E talvez foi isso que aconteceu, né? O livro fala verdades, mas ele fala verdades em amor, porque primeiro foi isso que Deus tratou comigo. Não tinha como ser diferente, porque Deus, durante a construção do nosso casamento, a reconstrução do nosso casamento e a construção do livro, ele tratou comigo com muito amor. Então, todas as verdades postas são verdades em amor. E essa verdade acaba gerando uma demonstração, né, uma clareza em relação ao quão errado
está o carro parado do vizinho, entende? Sim. E quando é o seu, às vezes você freia. E aí nós temos duas saídas, né? Ou você só fecha o livro, numa conotação, você só fecha a verdade, né? Ou então você vive a verdade. Sim. E aí cada um tem o seu tempo. A gente continua orando por ele, a gente continua acreditando na restauração do casamento, mas ele precisa se submeter a essa vontade de Deus, sabe? Tem que ter uma resposta, né? Sim, uma resposta, exatamente. À medida que você recebe uma mensagem, o seu dever é dar continuidade. Sim. É dar uma resposta. Muito interessante isso. Porque, assim, a gente precisa ter uma resposta em relação a Deus. Sim. Deus já nos deu a resposta dele foi Cristo. E Cristo, quando ele foi para o sacrifício vicário, ele entregou um diabo derrotado. Não existe autoridade do diabo sobre as nossas vidas, senão aquelas que nós damos. Então a gente precisa entender o que a gente quer fomentar, né? A gente quer fomentar o espírito, sendo conduzido através do espírito, ou a gente quer fomentar a carne, não fazendo alguma coisa. Porque o não fazer também já é um posicionamento, você entende? Sim. O não fazer é uma resposta. Muito legal. É interessante isso. E uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Você, quando escrevia o livro, você foi Pastor Robson ali? Ou você, tipo assim, estava sendo de fato uma voz de correção? Porque assim, eu falo Pastor Robson porque você é um cara doce, você é um cara leve nas suas palavras, entendeu? Ou então você de fato escreveu o livro porque houve uma indignação no seu coração sobre a realidade das famílias. Existiu ponto no livro, muito interessante essa pergunta, porque a gente traduz aquilo que você tem em essência, né? A Vanessa ela é intensa, né? Ela é forte, né? Então ela vai falar que gostou, ela fala 5 minutos que gostou, e te abraça, e dá risada, e faz festa. E eu sou um pouco mais comedido, né? E eu falo, né, de maneira mais calma, como você diz. E o livro também foi construído assim, mas existiram momentos que até eu sentia que estava sendo não a minha forma de escrita, mas um desejo de Deus para que houvesse no livro. Porque existem pontos de verdade que acaba não afrontando, agredindo, mas confrontando. Porque confronta a sua realidade. Porque há uma diferença entre afronta e confronto. Eu posso te afrontar, né, sendo agressivo. Agora, eu posso te confrontar quando você vem até mim e fala, poxa, eu preciso consertar esse ponto na minha vida. E eu falo a verdade. A verdade não gera uma afronta, mas gera um confronto. É um confronto com a sua vontade, com aquele estilo de vida que você está tendo. E vários pontos do livro eu percebi claramente que Deus me direcionava a escrever algo, mas aquilo realmente era um confronto, até mesmo para mim. Aliás, inicialmente, todos esses confrontos foram em relação a mim, ao meu não posicionamento, ao meu posicionamento de maneira errada, para onde eu deveria ir, para onde eu teria que levar o nosso casamento, para onde a Vanessa deveria ir, e aí lidar até com... quando fica só com você, você decide sim ou não, mas quando você tem um terceiro envolvido, assim, é uma complexidade em que Deus precisa fazer realmente o alinhavar de maneira perfeita, sabe? Porque senão você vai querer meter os pés pelas mãos. Deus falou comigo e você tem que fazer isso. Não, você precisa ter sabedoria para fazer isso. Se você não tem sabedoria, você bota em xeque até o projeto de Deus que ele está construindo na sua vida. Mas foi o pastor Robson, sim, com essa calmaria, mas em alguns momentos, certamente, era uma afronta, era um confronto até mesmo a mim. Muito legal. E caminhando para a gente finalizar o nosso podcast, eu queria saber se você tem projetos para futuros novos livros. Tem sim. Já iniciei até, né? Existe algo que Deus falou comigo de maneira muito forte sobre a comunicação no casamento, sabe? A comunicação no casamento é algo que pode construir uma ponte, como pode destruir inúmeras outras. Porque a comunicação mal feita gera inúmeros problemas. Então tem aí talvez um segundo livro que fale sobre comunicação no casamento. Muito legal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu gostei muito de conversar com o Robinho. Me senti muito em casa, porque já é um amigo meu de bastante tempo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E, Robinho, você pode agora dar um recado final para o pessoal, para que eles possam adquirir o livro e também
adquirir o conteúdo que a gente tem da Editora Rica para as pessoas. Sim, né? certamente. Bom, primeiro em relação ao livro A Família que se Busca, né, de falar de Cristo, a viver Cristo, é algo que serve tanto a solteiros como a casados. Também a filhos, também a pais, porque é um livro que fala sobre família. E como eu sempre digo, a Bíblia é um livro de princípios, não um livro de milagres. A Bíblia contém milagres, mas é um livro de princípios. E esse livro é um livro de princípios para a família. Assim como todas as outras obras que nós temos na Editora Rica, são livros que edificam fundamentos, a partir dos quais você pode construir, edificar a sua vida em Deus. Então, aconselho vocês a adquirirem esse livro. Espero que vocês gostem, tenham bastante proveito e também inúmeros outros, que eu tenho certeza que isso vai fazer com que você cresça absurdamente, grandemente no Espírito. É isso aí. Certinho. Pessoal, muito obrigado. Que você possa aí continuar acompanhando o podcast Vozes da Rica. Eu espero que vocês continuem com a gente também pelo Instagram, que é @editorarica. Então, eu fico por aqui e espero ver vocês no próximo episódio. Aqui você sabe, a Editora Rica é conteúdo que transforma de dentro para fora. Então, até a próxima. Tchau, tchau.